Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos aqui estão felizes? Levanta a sua mão assim. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu estou feliz porque Deus já tem falado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem falado também ao seu coração. A gente fica meio triste com a ausência dos pastores, mas é assim mesmo, né? Sabemos que o principal está aqui, que é Jesus. Se Ele não estivesse aqui, eu já estaria em casa. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 36. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que vieram ali da Água Preta. Está aí estas sementes que foram plantadas e o Espírito Santo germinou. Quero louvar a Deus pela vida dos missionários, o missionário José, o missionário Gils, que não está bem de saúde, o Jails também não está muito bem de saúde, teve um corte no pé e está se recuperando. Mas eu quero dizer para a igreja que Deus tem salvado vidas, amém? Através da sua contribuição, das suas orações, o Senhor tem salvado, tem libertado, enfim, o Evangelho tem, com certeza, entrado nos corações e vidas têm sido alcançadas pela propagação do Evangelho, amém? Vamos ler em nome de Jesus. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste, outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, existe também uma coisa que Deus está me incomodando aqui, desde a hora que eu sentei aqui nesse púlpito. Os irmãos, não me levem a mal não, eu sou daquele tempo bem antigo. Quando eu entrava dentro do templo, eu ficava dentro do templo, a não ser que eu estava muito aperreado para fazer uma necessidade, beber uma água, tudo bem, quando a gente vai e volta. Mas eu pude observar que muitos jovens saíram e até agora não voltaram, estão passeando aí nas calçadas. E a gente tem que ter reverência, amém? Então vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Para nós entendermos esta mensagem, é necessário que nós venhamos voltar no capítulo 4 e no versículo 1. A palavra está falando de um real encontro de Jesus com uma certa mulher. Os irmãos com certeza conhecem essa história. Conhece até mesmo de cor esta passagem, mas eu confesso aos irmãos que foi esta mensagem que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para esta noite. A palavra nos conta que Jesus, no capítulo 4 do versículo 1, Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra diz que Jesus estava em direção à Galileia, e certamente o Espírito de Deus tocou no coração de Jesus. Claro que ele era o próprio Deus, mas com certeza o Espírito Santo já estava com ele. E a palavra nos diz que Jesus resolveu ir em direção à cidade chamada Sicar. E ele chegando nesta cidade, ele vai até o poço de Jacó.
Poço esse que, segundo os historiadores vão dizer, que na época em que Jesus andou lá, já estava com 4.000 anos depois de Jacó. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que existia uma certa rivalidade, uma certa indiferença entre os judeus e os samaritanos. É bem certo que a palavra vai dizer que era necessário ele passar por Samaria, mas os estudiosos vão dizer com clareza que os judeus não passavam diretamente dentro daquela cidade, eles passavam por outro caminho que rodeava aquela cidade. E a palavra vai dizer que Jesus Cristo, chegando ali naquela cidade chamada Sicá, que segundo os historiadores também vão dizer que aquela cidade, ela é uma antiga cidade de Siquém. E a palavra diz que Jesus encontra uma mulher. E nesse encontro, a palavra registra que Jesus começa a dialogar, a conversar com aquela mulher. E a palavra vai dizer, meus queridos irmãos, que Jesus, começando a conversar com aquela mulher, Jesus pediu-lhe água para beber. Na sua Bíblia você vai ver que a hora sexta, no Evangelho de João, está destacando que a hora sexta no relógio dos judeus, era 12 horas da tarde, meio-dia, o horário mais quente. E até então Jesus começa a conversar com aquela mulher, e nós vamos já entender o porquê, o propósito de Jesus de conversar com aquela mulher. Jesus pede água àquela mulher, e aquela mulher, meus queridos irmãos, ela, conhecendo que Jesus Cristo era judeu, ela fala no versículo de número 7, dizendo: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dai-me de beber. No versículo de número 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No versículo de número 9, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Então nós podemos ver que Jesus, em outra hora, já teria, de certa forma, oferecido também água para aquela mulher. E como eu estava dizendo na minha fala anterior, Jesus teria pedido água, e ela disse: como pode tu, sendo judeu, conversar comigo que eu sou mulher samaritana? E Jesus conversa com ela mais uma vez: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe daria. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui no versículo 11, onde aquela mulher fica se perguntando como Jesus iria lhe dar água, porque ela olhava para Jesus, não via Jesus com balde, ela não via Jesus com cântaro, ela não via Jesus com nada. E Jesus disse: mulher, eu tenho uma água para ti. E é onde nós entendemos, meus queridos irmãos, que Jesus começa, de certa forma, uma batalha espiritual. Às vezes a gente só lendo esse texto, a gente acha que é simples. Jesus falou com aquela mulher, Jesus conversou com ela, pediu água, e a mulher começou a interrogar sobre a água, como ele iria tirar, e enfim, depois a gente vai ver na passagem que ela foi convencida pelo próprio Cristo, após Cristo ter revelado algumas coisas sobre a sua vida pessoal, e a gente acha que é fácil por aí, mas na verdade Jesus estava em uma guerra espiritual, que eu creio, meus queridos irmãos, que se fosse qualquer um de nós, o maior pregador da história, o maior evangelista da história, o maior ganhador de alma, ele teria dificuldade para poder convencer aquela mulher a mudar de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas era o próprio Cristo que estava falando, aleluia, de vida, era o próprio Cristo que estava falando de água, aleluia, era o próprio Cristo que estava revelando a sua vida para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos entender, meus queridos irmãos, que o poder do Evangelho, o poder da pregação de Cristo,
Este poder que foi dispensado na minha vida e na sua vida, ele tem um poder sobrenatural, aonde nós, seres humanos, de certa forma nós nos limitamos, de certa forma, para entender este poder. Aleluia. Ainda bem que o Espírito Santo do Senhor é quem convence. A Bíblia diz: pregue a palavra, porque quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Este evangelho, esta palavra, ela tem um poder sobrenatural. E ela vai entrando, ela vai fazendo efeito aos pouquinhos na vida do pecador. Outro dia eu estava olhando um vídeo no celular, e eu estava vendo ali um vídeo bem curtinho, acho que pelo TikTok. E nesse vídeo estava mostrando ali só um trechozinho de um rapaz, um jovenzinho cantando uma música evangélica no programa do Raul Gil. Estava lá a bancada de jurados. Irmão, aquele louvor falava sobre Cristo, falava sobre a cruz, falava sobre a morte de Cristo, falava sobre o amor de Jesus. E naquele trechozinho, meus queridos irmãos, os jurados ficaram, impactados. Eu fiquei, emocionado em ver uma mulher, e estava chorando, as lágrimas estava, caindo sobre o seu rosto, e ela, sem saber explicar o que estava acontecendo, ela dizia assim: me desculpe, me perdoe, eu estou um pouco emocionada, mas na verdade não era só emoção, era o Evangelho de Cristo surtindo efeito na vida daqueles que estavam ali. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Se você já sentiu o desejo de pregar a palavra, se você já sentiu o desejo de anunciar as boas novas de salvação, leve, anuncie, vá em frente, leve a palavra. Não importa se você não tem a leitura, não importa se você não tenha cursos teológicos, não importa se você não tem uma boa falatória, não importa se você não tem um bom linguajar, leve a palavra, deixe Cristo trabalhar através deste evangelho, porque a palavra diz: prega, e o Espírito Santo do Senhor é quem convence o pecador. Particularmente falando, eu e nem você e nenhum dos obreiros aqui tem mérito para convencer um pecador a se arrepender dos seus pecados e abandonar a velha vida, mas nós sabemos que é através deste evangelho que nós somos alcançados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, voltando para o texto, a palavra vai dizer que Jesus começa mais uma vez a oferecer para aquela mulher água. E Jesus dizia da seguinte forma: mulher, eu tenho uma água que ela jorra para a vida eterna. Esta água, ela jorra para a vida eterna, e nunca mais tu terás sede. E aquela mulher, ainda com o coração incrédulo, com o coração fechado, ela chega a duvidar de Jesus: será que tu é maior do que o pai Jacó? E enquanto eu li esse texto, eu pude entender, meus queridos irmãos, que aquela mulher, ela estava com o coração tão fechado, ela estava com o coração tão duro para receber a mensagem de Jesus, as propostas de Jesus, que ela ainda continuava a interrogar Jesus: será que tu és maior do que Jacó, o nosso pai Jacó? Onde a gente entende que, de certa forma, a incredulidade, meus queridos irmãos, ela consegue fechar os olhos do ser humano. O homem, quando ele vive no pecado, na prática do pecado, quando ele vive na prática do erro, os seus olhos são fechados. Eu falo no sentido espiritual e no sentido físico, porque às vezes você pode pregar, às vezes pode ver até milagres acontecer, mas o coração está tão fechado para receber a mensagem do Senhor, que eles não se deixam convencer, os seus olhos estão fechados.
Uma coisa eu tenho a dizer, meus queridos irmãos: a incredulidade, ela fecha o olho do homem. A incredulidade, ela fecha o olho do homem. Quando eu li esta passagem, eu comecei a me lembrar daquela passagem lá em Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 16, quando aqueles 2 discípulos, a palavra destaca discípulos de Jesus, que estavam em direção a Emaús, estavam no caminho de Emaús, e a palavra vai dizer que os seus olhos estavam como fechados. Enquanto Jesus Cristo conversava com ele, os seus olhos estavam fechados. De certa forma, Jesus, em alguns versículos mais em diante, Jesus vai dizer, de certa forma assim, dizendo, eu vou usar aqui umas palavras, as minhas palavras. Jesus chama eles de tardio de coração. Jesus chama ele de nécios de coração. O que é nécios? Incrédulo. No texto você vai ver Jesus chamando ele de nécios. Por que vocês são tão nécios? E é nesta passagem, meus queridos irmãos, que ali quando Jesus chega no local onde eles iriam repousar, Jesus abençoa o pão e eles reconhecem a voz de Cristo. E quando eles reconhecem a voz de Cristo, Jesus desaparece. E eles começam a se lamentar um com o outro. Bem que o meu coração ardia quando ele falava. Bem que o meu coração ardia quando ele abria as Escrituras. E sabe qual é o pior, meus queridos irmãos? É que às vezes essa tal incredulidade também nos pega. E pega, missionário, pega. Principalmente quando nós estamos na prova. Principalmente quando nós estamos passando uma luta difícil, principalmente quando nós estamos passando por uma tribulação na nossa vida, vem momentos de incredulidades em nossas vidas, ao ponto da gente interrogar até mesmo Deus: Senhor, será que Tu não estás comigo? Será que Tu não está me vendo? Será que o Senhor não está contemplando a minha angústia, a minha dor? Mas nós entendemos, meus queridos irmãos, que apesar da incredulidade fechar a nossa visão espiritual, apesar da incredulidade fechar o nosso coração, Jesus ainda continua insistindo. Foi o que ele fez com aquela mulher. Oh, glória a Deus. Foi o que ele fez com aquela mulher, aleluia. Apesar da nossa incredulidade, ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Tu não está me vendo, mas eu estou aqui. Tu não está me contemplando, mas eu estou aqui. Ora, mas eu estou aqui, aleluia. É na prova que o crente está duvidando da sua fé, Jesus: estou aqui. É na batalha que o crente está sofrendo, Jesus está dizendo: eu estou aqui. É porque eu não desisto de você, meu filho. Continue. Só para te livrar, Ele não desiste. É naqueles momentos que nós estamos nos indagando, colocando pontos de interrogações em nossas vidas, na nossa espiritualidade, é que Jesus está agarrado em nossa mão, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Oh glória, quantos podem glorificar o nome do Senhor? Jesus não iria perder aquela batalha. Jesus não iria perder aquela guerra. De repente, meus queridos irmãos, Jesus ainda percebendo que aquela mulher estava com o seu coração fechado, quando ela disse: pois me dá-me dessa água, ela ainda pensava que era uma água, essa água que nós bebemos. Dai-me dessa água para mim nunca mais ter que voltar a este poço. Ela ainda não estava entendendo da água que Jesus estava falando. Jesus diz: vai lá chamar o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Ah, é? É a hora que Jesus entra com a sua graça e com o seu poder. Falaste bem, já tiveste 5, e agora o que tu tens não é teu. É aí onde a gente vê que o evangelho ele começa
apresentar um poder sobrenatural sobre a vida do pecador, sobre a vida daqueles que estão ouvindo a palavra. E aquela mulher, eu acredito, meus queridos irmãos, que já com seu coração aquebrantado, ela disse: vejo que tu és profeta. Até então, parece que os seus olhos vão clareando, parece que a sua visão vai clareando, e até então ela disse: vejo que tu és profeta. Os discípulos de Jesus chegando por ali, os discípulos de Jesus vendo aquela conversa que Jesus estava tendo com aquela mulher, aleluia. E aquela mulher, ela não se contenta, uma mulher que outra hora vivia se excluindo da sociedade, uma mulher que outra hora se sentia envergonhada pela sua história. Ela ia buscar água ao meio-dia, não era porque lá não tinha ninguém não, igual nós faz aqui. Nós gostamos de buscar água ao meio-dia nos poços porque a fila está menor. O caso dela é porque, meus queridos irmãos, não é? Eu só gosto de pegar meio-dia, e quando eu chego lá ainda tem uma fila de gente, né? Mas o caso dela não era isso, é porque ela se excluía, ela se sentia envergonhada, ela se sentia, meus queridos irmãos, até discriminada. Muitos olhavam com olhar de desprezo para aquela mulher. Será quantas vezes alguém não apontou o dedo para aquela mulher e disse coisas bárbaras para ela? Será quantas vezes alguém não apontou o dedo naquela mulher e machucou o coração dela? E ontem eu vinha conversando mais Marco sobre isso. Nós temos, a nossa vida aqui é altos e baixos, todos os irmãos sabem disso. E às vezes é no momento mais difícil da nossa vida que nós estamos precisando de uma palavra amiga. Em vez da gente encontrar uma palavra que nos dá força, ânimo, de repente chega alguém, ele taca ali o cacete na cabeça para terminar de matar. É ou não é, meus irmãos? E aquela mulher, ela vivia assim, se escondendo de todo mundo. Mas aquele evangelho ardia profundamente no seu coração. Pois é. Aquele evangelho estava ardendo na sua vida. Ela não estava mais se contendo estar ali na presença de Jesus com os discípulos. Ela abandona o cântaro e vai para a cidade. Chegando lá, ela vai anunciar a Cristo. Ei, lá no poço de Jacó tem um homem, e esse contou a minha vida, e esse contou a minha história. Não é esse o Cristo, não é esse o Cristo que haveria de vir para remir Israel. Nesse momento nós entendemos que aquela mulher, ela abandona a vergonha, ela se desprende daquilo que ela vivia presa, aprisionada, ela se desprende daquilo, sabe, que ela impedia ela viver no meio da sociedade. Mas, meus queridos irmãos, nós entendemos que nesse momento aquela mulher, ela vai pregar o evangelho, sabe por quê? Porque ela não olhava mais com o olhar físico, mas ela já estava tendo uma visão clara, uma visão espiritual, aleluia. Sabe qual foi a atitude dela? Sabe qual é a forma de explicar a atitude dela, meus queridos irmãos? É como se ela, sabe, falasse consigo mesma: eu não estou nem aí para quem vai falar de mim, eu não estou nem aí para quem vai criticar a mim, eu não estou nem aí para quem vai dizer que eu sou feia, eu não estou nem aí para quem vai dizer que eu tinha uma vida desmantelada. Eu vou pregar esse Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pregar a Cristo ressuscitado. E enquanto eu pregava essa palavra, o Espírito de Deus falava o meu coração. Quantas e quantas vezes, meus queridos irmãos, nós nos prendemos a certas coisas. Quantas e quantas vezes nós paramos por certas coisas. Eu me lembro como se fosse ontem, no começo do meu ministério como missionário, não sabia pregar. Eu pregava só sobre o fluxo de sangue, tá aí a minha esposa. Era a semana todinha, era o mês todinho, os irmãos já estavam abusados sobre o fluxo de sangue. E eu com vontade de aprender a pregar.
pregar, meus queridos irmãos, o primeiro campo missionário. 22 anos, a minha esposa com 16 ou foi 17 anos, de menor ainda, e eu pregava só sobre o fluxo de sangue, ali naquele povoado onde o pastor Silvestre me apossou. E eu, sabe, com vontade, mesmo assim, naquela garra, naquele ânimo, e Jesus salvando vida, mesmo assim, no fluxo de sangue, aleluia, e Jesus operando mesmo assim, no fluxo de sangue, aleluia. Um certo dia, um obreiro chegou para mim e disse: eu sinto muito, meu amigo, tu pode até cantar, mas pregar tu não prega. Aquilo dali foi o suficiente para me passar 2 anos com começo de depressão. Foi o suficiente. Eu não tinha mais ânimo para pregar. Mas como eu era um missionário, eu tinha que emendar a si mesmo. Mas eu passei 2 anos me escondendo. Eu passei 2 anos me prendendo a esta fala de desânimo. Eu passei 2 anos, meus queridos irmãos, 2 anos me sentindo um ninguém na frente do púlpito. Aleluia. É nessas horas que a gente entende que você pode abrir em João 13,16. É nessas horas que a gente entende que você pode abrir a Bíblia em João 13,16 e pregar, e pregar, e pregar. A gente entende, meus queridos irmãos, que o poder de libertar, o poder de transformar a vida, o poder de regenerar a vida, o poder de transformar a vida não vem pelo nosso saber e nem pela sabedoria que eu tenho, não vem pelos meus cursos teológicos, básico, avançado, bacharel. O poder, aleluia, que convence o pecador, aleluia, é nós pregar o evangelho de Cristo Jesus. Com 2 anos eu pisei os meus pés no chão e disse: eu vou pregar. Pode o diabo se levantar, pode o inferno se levantar, mas eu vou pregar o evangelho de Jesus. Eu vou pregar o evangelho de Jesus. E mesmo pregando com o meu pouco conhecimento, e mesmo pregando com a minha pouca sabedoria, Jesus salvando vida. Ao salva Jesus, eu dizia: salva Jesus. Para encerrar a mensagem, que já está quase chegando o meu horário. Não se prenda não, meus queridos irmãos. Se você está ouvindo hoje essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo de Deus está tratando vida nesta noite. Pessoas que estão se prendendo a isso. Não se prenda não. Pessoas que já lhe criticaram porque você canta. Pessoas que já lhe criticaram porque você gosta de andar por ciclo de oração. Pessoas que já lhe criticaram porque você, por algum momento, já pegou a sua Bíblia e deu a vontade de evangelizar e você saiu evangelizando. Escute, não se prenda a isso não. O Espírito Santo de Deus não trabalha com diploma não. O Espírito de Deus não trabalha com credencial não. O Espírito de Deus, ele trabalha naquela palavra com 4 letras: amor. É o que Paulo diz. Amor. Se nós estivermos amor pela obra de Deus, se nós tivermos amor pelaquilo que fazemos para Deus, o Senhor ele vai usar, o Senhor ele vai lhe usar de forma poderosa. Ah, irmão Tiago, mas falar é fácil. Falar é fácil mesmo. Eu já sofri isso e nunca consegui me levantar. De fato, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, parece que o inferno se levanta todinho contra as nossas vidas. Me lembrei daquela passagem que está em Mateus, capítulo de número 12, e versículo 9, para encerrar. Jesus estava pregando e os fariseus e escribas chegaram a interrogar Jesus: é lícito curar no sábado?
E Jesus estava cercado de pessoas, uma multidão, e lá tinha pessoas doentes. A Bíblia destaca de um homem que tinha a mão mirrada, quer dizer mão seca, a mão dele era seca. E quem sabe este homem estava lá pertinho de Jesus. Na primeira oportunidade, eu quero pegar o meu milagre. Na primeira oportunidade, eu quero receber o meu milagre. Eu vou pedir a ele, eu vou tocar a ele, assim como a mulher do fluxo de sangue, ó. Eu vou tocar nele, que aquela mulher tocou e ela foi curada 12 anos do fluxo. Irmão, nem me pergunto, até hoje eu não prego sobre fluxo de sangue. Eu não quero, só se Jesus tocar no meu coração. E os fariseus dizendo, é lícito curar no sábado, homem. E naquele tempo, na lei mosaica, era proibido. Quando aquele homem lança isso, eu imagino comigo mesmo, aquele homem da mão mirrada, dizendo, oh, possível. Oh, perdi a oportunidade. Esses homens aqui desfez o meu plano, desfez o meu milagre, perdi o meu tempo. Jesus não vai me curar, porque até então Jesus conhecia a lei. Mas é interessante que Jesus ele trabalha em cima das nossas necessidades. Se você crê nisso, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Ele trabalha em cima de nossas necessidades. Quem sabe Jesus deu uma olhadinha de canto para aquele homem da mão sequinha. Eu tenho uma palavra para vocês. Se vocês tiverem uma ovelha no sábado e ela cai num buraco, vocês não vão tirar ela? Os homens calaram, não disseram nada. Quanto mais uma ovelha vale mais do que uma vida, uma pessoa. E aquele homem já ficou, acredito que todo alegre. Diga, eita Jesus. Jesus estende as mãos aí. Ele estendeu a mão. E a partir do momento que ele estendeu a mão dele curou na hora, ficou sã. Esse homem também, meus queridos irmãos, se a gente for analisar, ele não se importou para os fariseus, para quem iria também lhe criticar. O importante é que ele foi até o fim. Ele adquiriu a bênção que ele estava almejando da parte de Deus. Amém? Eu quero lhe convidar a você se colocar de pé, em nome de Jesus. Quero dirigir uma palavra de oração pela sua vida. Se você está com suas redes lavadas, como diz lá em Lucas capítulo 5, é hora de nós voltarmos ao mar. Amém? Missões não se faz só nos interiores, só na África, só nos lugares difíceis, não. Missões se faz onde nós estivermos, na nossa rua, no nosso bairro, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Missões se faz em qualquer lugar. E pregue a palavra e você vai ver Deus operar. Levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida desta noite. Amado Deus e eterno e bendito Pai, Senhor Deus, neste momento, Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque, meu Deus, já ouvimos, Pai, através dos louvores e até mesmo através da Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos confrontando, falando aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos apresentar os Teus filhos que estão com suas mãos erguidas. A obra não é eu que faço, Senhor, o obreiro que está ao meu redor não faz, mas a obra quem faz é o Espírito, é o Senhor, Pai. Que o Senhor a partir de hoje, Pai, venha nos dar mais ânimo, vigor, venha nos dar estratégia, venha nos dar força para sacudirmos, Senhor, os alicerces do inferno, e que o Teu nome venha ser glorificado através de vidas, através, Senhor, de pessoas que estão na lama, no lamaçal de pecado, precisando, Senhor, de salvação. Deus poderoso, em Teu nome eu te peço, Pai, e com fé eu te agradeço.